Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é intenso, comovente, transformador. No deserto onde o vento canta segredos, Naren aprendeu cedo que esperança custa caro. Sua família perderá a pequena olaria, as dívidas crescendo, como ervas amargas. Ainda assim, ela mantinha um brilho inacreditável no olhar, como se carregasse dentro do peito um pequeno sol. No vilarejo, diziam que Naren tinha alma de orvalho, rara, encantadora, impossível de aprisionar. Mas naquela manhã, tudo mudou de forma chocante. Um cortejo atravessou a rua de terra, cavalos lustrosos, estandartes escarlates, silêncios calculados. As janelas se fecharam, as mulheres esconderam suspiros, os homens inclinaram a cabeça. Todos conheciam aquele selo, Fariz al-Rashad, o sultão cuja presença fazia sombras ficarem mais longas. Diziam que ele não tinha alma. Diziam que seus olhos refletiam aço e tempestade. O mensageiro entregou a sentença com voz fria: a dívida será quitada. O preço é Naren. A palavra caiu como pedra no lago da esperança. A mãe levou a mão à boca, o pai curvou o corpo como quem sofre golpe invisível. Naren, porém, sustentou o próprio nome com coragem silenciosa. Porque coragem, às vezes, é apenas respirar quando o mundo aperta a garganta. Ela era virgem, inocente, mas sabia que o destino negocia com lágrimas. Ao entrar na carruagem do palácio, Naren olhou pela última vez a casa simples, o limoeiro teimoso, a tigela azul de barro. Partiu com o peito rasgando, mas sem permitir que a dor traísse o rosto. Uma prece ficou pendurada nos lábios, pedindo que Deus fizesse do impossível uma ponte. O palácio de Fariz surgiu como miragem. Portões altos, guardas imóveis, jardins onde água corria como música. Contudo, cada beleza tinha borda cortante, e tudo ali lembrava que poder também pode ser prisão. Na entrada, um tapete de cores profundas recebeu seus passos, cada fibra cantava promessas e ameaças. Fariz a esperava no salão dos espelhos. Era alto, postura impecável, rosto talhado por sombras. Os olhos eram duas lâminas tranquilas. Quando Naren se aproximou, sentiu a temperatura cair, como se atravessasse inverno. Seu pai assinou, disse Fariz, cada sílaba cortando nítida. O contrato é irrevogável. Naren ergueu o queixo, e uma linha de luz acendeu seu rosto. Eu sei ler a própria vida, meu senhor. Só peço que minha família não passe fome. Houve um silêncio metálico. Um músculo vibrou no maxilar dele. No meu reino, pedidos custam caro. Então que meu silêncio pague, respondeu Naren, firme. O vizir pigarreou, incomodado com a ousadia. O sultão apenas inclinou a cabeça, como quem observa uma chama que se recusa a apagar. Ali, um fio invisível se esticou entre eles, desejo reprimido ou mera curiosidade? Difícil nomear quando a alma aprende outra língua. Nos dias que se seguiram, Naren foi instruída por criadas antigas. Ensinaram-lhe protocolos, véus, hierarquias, passos que evitam tempestades. Contudo, havia intriga em cada corredor. Olhares que mediam, sorrisos que feriam, palavras sussurradas no perfume das flores. Algumas a queriam frágil, dócil, quebrada. Outras viam nela um espelho incômodo, o reflexo daquilo que um dia foram. Naren ouvia mais do que falava. Era sua assinatura, escutar os vazios. Em cada silêncio, percebia uma ferida, em cada risada alta, um medo. E, mesmo que Fariz fosse chamado de homem sem alma, Naren sentia trilhas de dor escondidas nos mármores. Certa noite, enquanto o luar bordava o pátio, ela encontrou Fariz observando a fonte. O som da água era hipnótico. Naren parou a uma distância respeitosa.
Quis agradecer pelos mantimentos enviados à família. Sim, ele havia enviado, mas temeu que gratidão fosse lida como fraqueza. A água fala com quem não teme ouvir, disse Faris, sem se voltar. A água também lembra que tudo passa, meu senhor, respondeu Naren. Ele virou o rosto. Havia algo novo no olhar, um cansaço elegante. Nem tudo. Há coisas que não passam. Uma dor sem nome? Ela arriscou. Nomes dão poder às lembranças. Prefiro mantê-las no deserto. O deserto devolve aquilo que enterramos, quando o vento muda, disse Naren. Ele quase sorriu, quase. Você fala como alguém que já perdeu muita coisa. Perder ensina. Ensina o peso daquilo que fica. O diálogo terminou como começou, sem promessas. Contudo, algo essencial se deslocou. O palácio parecia menos hostil, o ar, menos cortante. Ainda havia revolta no peito de Naren, contra a injustiça, contra o comércio de vidas, mas agora havia também fascínio, o tremor que nasce quando duas forças se reconhecem. No dia seguinte, o palácio vestiu outra pele. Preparativos sutis, ordens discretas, perfumes densos. As criadas falavam da véspera, de alianças, de tecidos marfim. Naren sentiu o coração tropeçar, a noite de núpcias se aproximava. Ela era um corpo oferecido por contrato, e ainda assim, dentro dela, algo indecifrável se fortalecia, como chama que não pede permissão ao vento. A governanta, Sora, aproximou-se. Ninguém vence o tempo. Alguns o transformam. Eu tenho medo, confessou Naren. O medo protege, disse Sora. Não deixe que ele te guie. Deixe que ele te avise. Pelo corredor, passos firmes anunciaram Faris. Ele não entrou. Apenas deixou uma pequena caixa na soleira. Dentro, Naren encontrou uma pulseira de prata antiga. Havia um bilhete, para lembrar quem você é. Nenhuma assinatura. E, ainda assim, o gesto foi surpreendente, terno. Naren levou a pulseira ao pulso e sentiu um arrepio. Na janela, o sol afundava, pintando o céu de cobre. A noite vinha chegando com passos de felino, inevitável. No salão dos espelhos, lanternas foram acesas. Faris aguardava, o manto negro desenhando sua figura sobre o mármore claro. Quando Naren entrou, a sala respirou com ela. Ela caminhou até o centro. Sentia o desejo reprimido vibrar como corda tensa entre os dois, mas não desviou o olhar. Faris deu um passo, o suficiente para que os mundos quase se tocassem. Hoje o destino exige tributo, disse ele, voz baixa. Então que o destino aprenda respeito, respondeu Naren. Faris respirou fundo, e pela primeira vez a lâmina nos olhos pareceu coberta por veludo. Você tem um dom, Naren. Qual dom? Transformar silêncio em verdade. A resposta dela veio com a postura, com a confiança recém-descoberta, com a pulseira batendo de leve no pulso. A noite abriu as mãos. Lá fora, o deserto aguardava como testemunha antiga. Aqui dentro, duas vidas prestes a colidir. E foi nesse instante, no fio entre o medo e a coragem, que uma promessa sem voz nasceu entre eles. Uma promessa sutil e inevitável, tecida por tudo aquilo que ele fingia não sentir e por tudo aquilo que ela se recusava a perder. O som dos passos de Faris ecoava no salão como um compasso silencioso, marcando o ritmo de uma dança que ainda não começara. Cada batida contra o mármore parecia se misturar ao pulso acelerado de Naren. Havia algo quase hipnótico em vê-lo se aproximar, não como o sultão frio que aterrorizava seu povo, mas como um homem que carregava segredos e cicatrizes. Ele parou diante dela, tão perto que Naren podia sentir a respiração dele, lenta, profunda,
como quem tenta domar um turbilhão interno. Por um instante, o silêncio se tornou pesado, carregado de expectativa. As lanternas lançavam sombras sobre o rosto de Fariz, realçando as linhas fortes e o olhar que queimava com uma intensidade contida. "Há algo em você, Naren", disse ele, num tom grave, quase rouco. "Algo que me irrita, e me fascina." Ela manteve o queixo erguido, mesmo sentindo a pele estremecer. "Talvez seja porque eu não tenho medo de olhar nos seus olhos." A resposta dela cortou o ar como uma lâmina suave, e Fariz a observou por mais um momento antes de se virar, caminhando até uma mesa próxima onde repousava um jarro de cristal. Serviu vinho em 2 taças, mas apenas uma foi levada até ela. "Beba", ordenou. Naren hesitou. "Eu não costumo beber." "Esta noite, você fará muitas coisas que não costuma fazer", respondeu ele, sem desviar o olhar. A taça estava gelada em suas mãos, mas o calor do líquido pareceu incendiar-lhe a garganta. Fariz não bebia, apenas observava. Havia algo de interrogatório naquele olhar, como se cada gesto dela fosse um enigma que ele queria decifrar. O vento do deserto sussurrou pelas janelas altas, trazendo o perfume distante das flores noturnas. Era um aroma doce, mas perigoso, como tudo naquele palácio. Fariz deu mais um passo, e a proximidade fez Naren recuar, até sentir o frio da parede às suas costas. "Eu pensei que você lutaria", disse ele, a voz tão baixa que parecia um segredo. "E quem disse que não estou lutando?" respondeu ela, firme. O sultão inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. "Você é diferente." Todas as outras se curvaram. "Você me força a olhar para mim mesmo." Essas palavras fizeram o ar rarear. Naren não sabia se era uma ameaça ou uma confissão. Antes que pudesse responder, ele estendeu a mão, tocando um cacho solto de seu cabelo. O gesto foi delicado, mas carregado de um desejo reprimido que ameaçava romper todas as barreiras que ambos haviam construído. "Não sabe o quanto isso me irrita", murmurou ele, os dedos ainda prendendo a mecha entre eles. "Essa sua pureza teimosa." Naren sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar no salão. "Talvez o que te irrite seja o fato de não poder comprar minha alma, como comprou meu corpo." As palavras foram afiadas, e ela viu algo mudar nos olhos dele, não raiva, mas um impacto silencioso, como se aquela frase tivesse acertado um ponto que ele nunca deixava exposto. Fariz se afastou um passo, respirando fundo, como se lutasse contra algo que não queria admitir. Virou-se para a janela, encarando a escuridão pontilhada de estrelas. "O deserto é honesto", disse ele, finalmente. "Ele não finge ser o que não é. As pessoas são diferentes." "Talvez porque o deserto não tenha medo de mostrar sua solidão", respondeu Naren. Quando ele voltou a encará-la, havia um brilho diferente em seu olhar. Menos aço, mais sombra. "Cuidado, Naren. Palavras como as suas têm o poder de me mudar." Ela não respondeu. Apenas o encarou, sabendo que ali, naquele instante, a guerra entre eles estava longe de acabar. Mas algo profundo havia começado a ruir nas muralhas do sultão. Um som suave, distante, interrompeu o momento, o toque de um alaúde ecoando pelos corredores. Era o chamado para o ritual que antecedia a consumação do casamento. As criadas apareceram na porta, com véus e tecidos finos nas mãos, prontas para preparar a noiva. Fariz deu um último olhar a Naren, e havia nele algo que ela não conseguia decifrar, um misto de posse, fascínio e rendição. "Vista-se", disse ele, saindo sem olhar para trás. "A noite não espera." As criadas entraram, e enquanto a vestiam com seda marfim e adornos de ouro, Naren sentia o peso de cada batida do próprio coração.
O reflexo no espelho não mostrava apenas uma noiva, mas uma mulher que estava prestes a enfrentar o homem mais temido do deserto, e talvez mudar o destino de ambos. Quando as portas se abriram novamente, ela caminhou pelo corredor iluminado por lanternas douradas, cada passo ecoando como um juramento silencioso. Ao fundo, Fariz aguardava, imóvel, mas com os olhos fixos nela, e dessa vez, não havia apenas frieza naquele olhar. A porta da câmara nupcial fechou-se atrás de Naren com um som grave, abafado, que parecia selar um destino. O ar ali dentro era denso, impregnado pelo perfume de incenso e pétalas espalhadas pelo chão. As velas, dispostas em círculos, projetavam sombras que dançavam nas paredes cobertas por tapeçarias de ouro e escarlate. Fariz estava no centro, junto a uma mesa baixa onde repousava uma jarra de cristal e 2 taças. O manto negro havia sido deixado de lado, revelando roupas mais leves, mas que ainda carregavam a imponência de quem nasceu para o trono. Seus olhos, fixos nela, não eram mais lâminas frias, havia um calor contido, como o de uma chama protegida por vidro. Naren manteve o queixo erguido, mesmo sentindo o peso daquele olhar percorrer-lhe o corpo. A seda marfim da túnica que vestia parecia colar-se à pele com cada passo que dava. O som suave de suas pulseiras de prata, presente dele, quebrava o silêncio como pequenas ondas contra a margem. Aproxime-se, disse ele, a voz baixa, quase rouca. Ela caminhou lentamente, controlando cada movimento. O coração batia forte, mas sua postura permanecia firme. Não queria que ele percebesse o medo, nem a confusão de sentimentos que a tomavam. Quando parou diante dele, Fariz estendeu a mão. Dê-me sua mão, ordenou, mas o tom não era o de um soberano exigindo obediência. Parecia mais um homem pedindo para atravessar uma barreira. Naren estendeu a mão com hesitação. Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela, quentes, firmes, e por um instante, ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele toque. Esta noite, ele começou, mantendo os olhos nos dela, não será como o contrato quer. Ela franziu o senho, sem entender. O que quer dizer? Quero que entenda que não tomo o que não é entregue. Havia sinceridade nas palavras dele, e isso a desconcertou. Naren esperava frieza, imposição, mas encontrou algo diferente, uma promessa velada. E se eu não entregar? Perguntou, a voz quase um sussurro. Então esperarei. Ele se aproximou, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Mas se entregar, eu cuidarei para que jamais se arrependa. O silêncio entre eles ficou carregado. Naren sentiu a respiração dele tocar seu rosto. O desejo reprimido que vinha crescendo desde o primeiro encontro agora vibrava no ar como corda esticada. Fariz soltou sua mão apenas para tocar, com a ponta dos dedos, a linha de seu rosto. O gesto foi lento, como se ele quisesse memorizar cada detalhe. Quando seus dedos roçaram o canto dos lábios dela, Naren fechou os olhos por um instante, sentindo um arrepio subir-lhe pela espinha. Abra os olhos, pediu ele. Quero que me veja. Ela obedeceu, encontrando-o tão próximo que podia contar as batidas do coração dele. Fariz inclinou-se, e seus lábios roçaram os dela num beijo breve, contido, mas carregado de promessa. Era como se ele estivesse testando um limite, esperando que ela desse o próximo passo. Naren, sem saber de onde vinha a coragem, manteve-se imóvel, mas não recuou. O gesto foi suficiente para que Fariz aprofundasse o beijo, agora mais firme, mais quente, e ela sentiu o corpo responder de formas que nunca imaginara. Havia medo, sim, mas misturado a uma curiosidade intensa, quase dolorosa. Quando ele se afastou, seus olhos estavam mais escuros. Você é perigosa para mim, Naren. E você para mim, respondeu ela, com uma franqueza que o fez sorrir de lado.
Ele levou-a até a mesa e ofereceu-lhe a taça. Ela bebeu um gole do vinho doce, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Fariz, então, conduziu-a até o leito preparado, com lençóis claros e pétalas espalhadas como um mosaico delicado. Quero que saiba que não sou o homem que dizem, disse ele, enquanto afastava o véu que cobria parcialmente o rosto dela. Mas posso ser pior, se alguém ousar te tocar. As palavras, mais do que uma ameaça, soaram como uma promessa de proteção. Naren sentiu algo se mover dentro de si, não confiança total, mas um começo. Fariz tocou seu ombro, deslizando a mão até o braço, como quem pede permissão a cada centímetro. O gesto lento, respeitoso, contrastava com a imagem do governante implacável que ela conhecia. Ele inclinou-se para beijar a curva do pescoço dela, e Naren fechou os olhos, sentindo o corpo inteiro responder. Diga-me que pare, murmurou ele contra a pele dela, e eu paro. Ela não disse. Em vez disso, respirou fundo, deixando que ele continuasse. O toque dele era seguro, mas carregado de um cuidado que a surpreendia. Cada movimento parecia calculado para que ela se sentisse segura, e isso só aumentava o calor que se espalhava por seu corpo. Naren percebeu que, de alguma forma, estava se entregando não ao sultão temido, mas ao homem que ele escondia por trás das muralhas. Quando finalmente se deitaram, Fariz manteve o olhar fixo no dela, como se quisesse que cada momento fosse testemunhado. A noite avançou lenta, com cada gesto deles se tornando parte de uma linguagem nova, feita de desejo, respeito e algo que ambos ainda não ousavam chamar de amor. E no instante em que ela se entregou por completo, sentiu-o tremer ligeiramente, como se aquela entrega fosse algo que ele nunca esperou receber. Fariz segurou o rosto dela entre as mãos, encostou a testa na dela e, com a voz rouca, disse: Naren, você acabou de me quebrar. Ela não entendeu de imediato, mas viu, nos olhos dele, que a muralha finalmente tinha rachado. E foi assim que, antes que a madrugada chegasse, o homem conhecido por não ter alma ajoelhou-se diante dela, não como sultão, mas como alguém que finalmente reconhecia o valor de se render. O amanhecer entrou pelas altas janelas da câmara como um sussurro dourado, tocando o rosto de Naren com uma luz suave. O ar ainda guardava o perfume de incenso e pétalas que a noite deixará para trás. Ela abriu os olhos devagar, sentindo o peso agradável dos lençóis sobre a pele e a estranha consciência de que o mundo, de alguma forma, não era mais o mesmo. Fariz estava sentado ao lado da cama, sem o manto real, vestindo apenas uma túnica simples de linho. Os cabelos negros caíam um pouco sobre a testa, e havia algo quase sereno na maneira como a observava. Não era o olhar calculado do sultão diante de um súdito, era um olhar de homem, carregado de um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Dormiu bem? Perguntou ele, a voz rouca da madrugada. Naren assentiu, embora a palavra bem parecesse pequena demais para descrever a confusão de emoções que carregava. Havia lembranças da noite anterior pulsando nela como um segredo vivo, o toque dele, a entrega dela, e o momento em que ele caiu de joelhos, um gesto impossível de esquecer. Sim, respondeu, a voz baixa. Mas acordei me perguntando se tudo isso foi real. Fariz inclinou-se um pouco, o olhar intenso. Foi real. Mais real do que qualquer coisa que já vivi. Ela desviou o olhar, tentando se proteger do peso daquelas palavras. E agora? O sultão se recostou na cadeira, passando a mão pelo queixo. Agora, você não é apenas minha esposa por contrato. Naren ergueu os olhos, surpresa. E o que sou, então? Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou olhando para ela, como se buscasse a palavra exata. É a mulher que me desarmou. Houve um silêncio carregado entre eles. Naren não sabia se devia sentir-se lisonjeada ou assustada.
Desarmar um homem como Faris podia significar muito mais do que um vínculo afetivo, podia significar estar no centro de intrigas e perigos que ela ainda não compreendia. Quando ela estava prestes a falar, bateram à porta. O vizir entrou, curvando-se, mas com os olhos evitando encará-los diretamente. Majestade, há assuntos urgentes no conselho. Faris assentiu, mas seu olhar permaneceu em Naren. Não faça nada sem minha permissão. E não confie em ninguém que não seja eu. O tom dele não era um pedido. Era uma ordem velada de proteção, algo que a deixou com mais perguntas do que respostas. Assim que ele saiu, o quarto pareceu maior e mais silencioso. Naren levantou-se e caminhou até a janela. Do alto, podia ver os jardins do palácio, o brilho das fontes e as muralhas que se erguiam como guardiãs de pedra. Lá fora, a vida parecia seguir normalmente, mas ela sabia que algo havia mudado, não só dentro dela, mas também dentro dele. As horas seguintes foram preenchidas por tarefas impostas pelas criadas. Vestiram-na com um caftan azul bordado em fios de prata, adornaram seu cabelo com pequenas pérolas e a conduziram até o pátio interno. Sora, a governanta, estava à espera. Você precisa se acostumar com os olhares, minha senhora, disse Sora, caminhando ao lado dela. Eles estão tentando entender quem você é para ele. E quem você acha que eu sou? Perguntou Naren. A governanta a olhou de soslaio, um sorriso discreto. Acho que é a primeira pessoa a fazer o sultão esquecer que é sultão. A frase ficou ecoando na mente de Naren enquanto atravessavam o pátio. Mas a leveza da conversa foi quebrada quando um murmúrio cortou o ar. 3 mulheres, trajando roupas finas e véus delicados, observavam-na de longe. Seus olhares eram uma mistura de curiosidade e hostilidade. Uma delas, alta e com postura aristocrática, deu um passo à frente. Então é você, a escolhida. Naren manteve-se ereta. E você é? Sou Layla, respondeu, com um sorriso afiado. E fui, por muito tempo, a conselheira mais próxima do sultão. A maneira como ela pronunciou próxima carregava veneno. Naren entendeu imediatamente, aquela mulher não via nela apenas uma esposa, mas uma intrusa. Espero que encontre sua nova posição agora que há uma esposa oficial, disse Naren, mantendo o tom firme, embora por dentro sentisse a tensão subir. O sorriso de Layla não vacilou, mas os olhos endureceram. Cuidado com onde pisa, menina. O palácio não é feito apenas de paredes, é feito de ouvidos e línguas afiadas. Sora interveio, conduzindo Naren para longe. Mas a ameaça ficou gravada em sua mente. De volta à câmara, Naren sentou-se à beira da cama. O medo era uma sombra insistente, mas havia algo mais, uma centelha de revolta. Ela não viera para aquele palácio por vontade própria, mas agora, estando ali, não aceitaria ser destruída por intrigas silenciosas. Quando Faris retornou, o entardecer já atingia o céu de cores profundas. Ele fechou a porta e caminhou até ela, percebendo de imediato que algo havia acontecido. O que foi? Perguntou, com a voz mais baixa, quase perigosa. Nada que eu não possa lhe dar, respondeu Naren. Eu perguntei o que foi, repetiu ele, ajoelhando-se diante dela. O gesto, tão improvável para um homem como ele, a fez prender a respiração. Naren contou sobre o encontro com Layla, sem exageros, mas deixando claro que havia sido uma ameaça velada. Faris manteve-se em silêncio por alguns segundos, mas a tensão em seu rosto era visível. Layla não terá outra chance de falar com você. Não quero que isso se transforme em punição, disse Naren rapidamente. Não preciso que lute minhas batalhas. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Não se trata de lutar suas batalhas, Naren.
Trata-se de não permitir que ninguém ameace aquilo que é meu. O modo como ele disse meu não soou como posse vulgar, mas como algo mais profundo, quase protetor. Naren sentiu o coração acelerar. E se um dia eu decidir que não sou sua? Provocou, apenas para ver a reação dele. Faris sorriu de canto, mas o olhar permaneceu sério. Então passarei o resto da vida tentando convencer você do contrário. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Não foi o beijo contido da noite anterior, mas algo mais intenso, carregado de urgência e necessidade. Quando se afastou, Naren viu que o desejo reprimido ainda queimava nele, e talvez em si mesma também. Lá fora, o chamado para a oração ecoou pelo pátio, um lembrete de que o mundo seguia seu curso. Mas dentro daquela câmara, o tempo parecia moldado apenas pela vontade deles. E Naren, mesmo sabendo dos perigos que viriam, sentiu que estava disposta a enfrentar cada um deles, porque havia algo no olhar de Faris que lhe dizia que a batalha mais importante não era contra o palácio, mas contra os muros que ele mesmo havia erguido em torno do coração. O dia seguinte nasceu com o som de passos apressados nos corredores e o aroma forte de especiarias vindo da cozinha. O palácio parecia mais vivo do que o habitual, mas Naren percebeu que a agitação não era festiva, havia tensão no ar. Criadas sussurravam pelos cantos, mensageiros cruzavam os pátios sem trocar palavras, e até os guardas, sempre imponentes, pareciam mais atentos. Naren caminhava pelo jardim interno quando encontrou Sora, a governanta, com um semblante sério. Há reuniões secretas no conselho desde o amanhecer. Ela olhou ao redor antes de continuar. Não é comum, e isso nunca significa coisa boa. Você sabe o motivo? Perguntou Naren. Sora hesitou. Ouvi dizer que há movimentações nas fronteiras. Fez uma pausa. Alguns membros do conselho acreditam que o casamento do sultão não agrada a todos. A notícia não a surpreendeu, mas trouxe um frio à espinha. O que para ela havia sido uma união forçada agora era também um campo de batalha político. Não eram apenas intrigas internas, seu nome e sua presença podiam estar mexendo com forças muito maiores. Enquanto atravessava o jardim, Naren percebeu que não estava sozinha. À sombra de uma coluna, Faris a observava. Vestia-se com simplicidade, mas a postura ainda era a de um soberano. Quando ela se aproximou, ele deu um passo à frente. Está se acostumando ao palácio? Perguntou. Estou me acostumando às suas sombras, respondeu ela, encarando-o diretamente. Ele arqueou uma sobrancelha. Minhas sombras. O que todos falam de você. O homem sem alma. O governante que nunca hesita. Ela deu um meio sorriso. Mas acho que isso é apenas parte da verdade. Faris ficou em silêncio por um instante, como se pesasse o valor daquelas palavras. Cuidado, Naren. Procurar a verdade pode ser perigoso. Talvez eu não tenha escolha, retrucou ela. Porque, de algum modo, agora faço parte dela. Houve um breve silêncio, carregado de algo que nenhum dos dois quis nomear. Então, ele estendeu a mão. Venha comigo. Sem saber ao certo para onde ia, Naren seguiu até um pátio isolado, cercado por paredes altas cobertas de trepadeiras floridas. No centro, uma fonte antiga derramava água cristalina em uma bacia de mármore. Este lugar não é para todos, disse ele. É onde venho quando preciso, lembrar. Lembrar de quê? Que antes de ser sultão, eu era apenas Faris. Ele a encarou. Um homem com sonhos. Naren se aproximou da fonte, passando os dedos pela água fria. E o que aconteceu com esses sonhos? Ele desviou o olhar para o horizonte. Alguns se perderam. Outros, eu escondi tão fundo que nem sei mais se são meus.
Ela o observou por alguns segundos, sentindo o peso da confissão. Talvez ainda estejam lá, esperando que alguém tenha coragem de trazê-los de volta. Fariz sorriu de canto. Você fala como se não tivesse medo de mim. Talvez eu não tenha. Ela deu um passo mais perto. Ou talvez eu só tenha medo do que vai acontecer se eu deixar de olhar para você como homem, e passar a vê-lo apenas como sultão. A proximidade fez o ar entre eles mudar. Fariz ergueu a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou no último instante. Você é fascinante. E você é perigoso, respondeu ela, num sussurro. Ele recuou um passo, como se aquela troca fosse intensa demais para o momento. Há coisas acontecendo que você não deve se envolver. Se elas dizem respeito a mim, já estou envolvida, rebateu Naren, firme. Os olhos dele se estreitaram, e Naren percebeu que tocará em um ponto sensível. Fariz aproximou-se novamente, e desta vez não hesitou, segurou-a pelo pulso, puxando-a para mais perto. O toque não era agressivo, mas carregava uma energia que a fez prender a respiração. Você não entende, disse ele, a voz baixa. Cada vez que você fala assim, cada vez que me desafia, algo dentro de mim cede. Ela o encarou, sentindo o coração bater rápido. E isso é ruim? Para um homem como eu, pode ser fatal. Ele soltou o pulso dela devagar, como se o contato tivesse queimado. O silêncio se instalou por alguns segundos, interrompido apenas pelo som da água na fonte. Então, Fariz respirou fundo. Quero que fique longe de Layla. Ela me odeia, e eu não a procuro, respondeu Naren. Não importa. O tom dele endureceu. Há pessoas neste palácio que não medem esforços para destruir o que não podem controlar. Naren cruzou os braços. Incluindo você? Ele deu um meio sorriso, mas sem humor, talvez. Antes que ela pudesse responder, um mensageiro entrou no pátio, curvando-se. Majestade, o conselho exige sua presença. Fariz assentiu e se virou para Naren. Lembre-se do que eu disse. Quando ele saiu, o pátio pareceu mais frio. Naren ficou sozinha com seus pensamentos, tentando entender por que, mesmo cercada de advertências, sentia-se cada vez mais atraída por aquele homem. Não era apenas físico, havia algo na vulnerabilidade escondida dele que despertava nela um desejo estranho, o de descobrir cada camada, mesmo que isso significasse arriscar o próprio coração. Naquela noite, não conseguiu dormir. As palavras de Fariz ecoavam em sua mente, junto com o toque dele no pulso, o olhar carregado de algo que ia muito além do poder. Sentada à beira da cama, ela olhou para a pulseira de prata no braço e soube que, por mais que tentasse resistir, estava presa a um jogo silencioso onde desejo e perigo dançavam juntos. E no fundo, talvez já tivesse escolhido não sair dele. O sol do deserto começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Naren percebeu que o palácio havia mudado de ritmo. Servos corriam discretamente pelos corredores, carregando bandejas de prata, tecidos finos e jarros de perfumes raros. O ar parecia carregado não apenas de aromas doces, mas de algo mais, uma expectativa silenciosa que se infiltrava em cada canto. Sora, a governanta, entrou na câmara com um conjunto de roupas nas mãos. O tecido era de um branco profundo, com bordados dourados que refletiam a luz das velas. Está na hora, minha senhora. Naren, sentada junto à janela, observava o deserto ser engolido pela noite. Hora do quê, Sora? A governanta se aproximou, colocando o vestido sobre a cama. De preparar-se para aquilo que todos aguardam desde o dia em que chegou. Ela entendeu imediatamente. Não precisava de mais explicações.
O contrato de casamento não havia sido apenas um papel assinado entre seu pai e Faris, era uma sentença, e esta noite era o momento de cumpri-la. Naren inspirou fundo, sentindo um peso no peito. E se eu não estiver pronta? Sora olhou com atenção, a voz mais baixa. Nenhuma mulher está pronta. Mas o que você sente agora não precisa definir quem será quando a noite acabar. Enquanto as criadas trabalhavam em seu cabelo, trançando fios e entrelaçando pequenas joias, Naren deixou a mente vagar. Pensou na noite em que chegou ao palácio, no primeiro olhar de Faris, na estranha mistura de medo e curiosidade que ele despertava. Pensou nos momentos em que o via deixar escapar uma vulnerabilidade inesperada. E, contra todas as razões, sentiu o coração acelerar não apenas pelo temor, mas por uma centelha de desejo que ela não queria admitir. Quando a última joia foi colocada, Sora fez um gesto para que as criadas saíssem. Ficaram apenas as duas. Quero que saiba, Naren, disse a governanta, que, qualquer que seja sua decisão esta noite, você não estará sozinha. Decisão? Naren franziu o senho. Sim. O sultão pode ser implacável, mas é um homem de palavra. Se você disser não, ele esperará. Sora se inclinou, quase sussurrando. E eu vi no olhar dele, ele já está esperando. O coração de Naren bateu mais forte. A ideia de ter uma escolha parecia impossível, mas agora uma porta se abria, uma porta que a própria coragem teria de atravessar. A porta da câmara se abriu, revelando duas guardas que a conduziram até o Salão das Lâmpadas, um corredor iluminado por dezenas de lanternas de vidro colorido. A cada passo, o som distante de música e o aroma de flores intensificavam a atmosfera. No fim do corredor, Faris a aguardava. Vestia uma túnica negra bordada com fios dourados, e seu olhar não se desviava dela nem por um instante. Quando Naren se aproximou, ele estendeu a mão, e ela, hesitante, colocou a sua sobre a dele. Está linda, disse ele, num tom baixo, quase íntimo. E perigosa, respondeu ela, repetindo as próprias palavras que já haviam trocado dias antes. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Sempre perigosa. Ele a conduziu até a câmara nupcial. Ao entrar, Naren sentiu o calor do lugar. As velas espalhadas projetavam sombras suaves nas paredes de seda. Havia almofadas de veludo, um tapete grosso sob os pés e um leito no centro, coberto por lençóis de linho branco e pétalas vermelhas. Por um momento, eles apenas se olharam. A tensão era quase palpável, mas não era feita apenas de medo, havia algo mais denso, um desejo reprimido que parecia ter crescido silenciosamente desde o primeiro dia. Esta noite não será como esperam, disse Faris, a voz grave. Não pretendo tomar nada que não me dê de livre vontade. Naren ficou em silêncio, tentando ler seus olhos. E se eu nunca der? Então terei de encontrar outra forma de fazer você querer, respondeu ele, sem hesitar. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O homem que tinha fama de não conhecer piedade agora falava com paciência, e isso, de alguma forma, era ainda mais perigoso. Ele se aproximou lentamente, cada passo medido, até estar perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Seus dedos tocaram levemente o queixo dela, erguendo-o para que se encarassem. Naren, você me desafia como ninguém. E é por isso que, ele fez uma pausa, é por isso que não posso simplesmente tratá-la como todas as outras. Ela respirou fundo. E se eu disser que ainda tenho medo? Então caberá a mim transformá-lo em algo diferente. O toque dele se moveu do queixo para a lateral do rosto, descendo pelo pescoço até o ombro. Naren não recuou, mas sentiu cada nervo de seu corpo despertar. A respiração dele estava próxima, e o calor aumentava entre eles. Não vou mentir para você, continuou ele.
Eu a quero. Mais do que pensei que fosse capaz de querer alguém. Mas quero que seja porque você escolheu, não porque foi forçada. As palavras, tão inesperadas, fizeram Naren hesitar. Uma parte dela ainda resistia, lembrando-se de como havia chegado ali contra a própria vontade. Mas outra parte, aquela que lembrava os gestos dele, as confissões veladas, o olhar que revelava mais do que pretendia, essa parte começava a ceder. Então prove que vale a pena escolher, disse ela, e viu um brilho surgir no olhar dele. Fariz deu um passo para trás, como se estivesse se contendo. Pegou uma pequena caixa sobre a mesa e abriu-a, revelando um colar delicado com uma pedra azul profunda. Pertenceu à minha mãe. Ela o usava nas noites em que queria se sentir invencível. Ele colocou o colar ao redor do pescoço de Naren, e quando a pedra tocou sua pele, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Porque é assim que quero que se sinta comigo, disse ele. O gesto, simples mas carregado de significado, quebrou algo dentro dela. Pela primeira vez desde que chegou ao palácio, Naren sentiu que talvez pudesse estar diante de um homem e não apenas de um governante. A música suave que vinha de longe começou a se apagar, até que restou apenas o som da respiração deles. Fariz deu mais um passo, e o mundo pareceu encolher até caber entre eles. E ali, na véspera da consumação oficial do casamento, Naren percebeu que a batalha que travava não era apenas contra o destino imposto, mas contra o próprio coração, que começava, perigosamente, a se inclinar para o homem que deveria temer. O silêncio na câmara era denso, quebrado apenas pelo estalar suave das velas. Naren estava parada diante de Fariz, sentindo o peso daquele momento cair sobre os ombros e, ao mesmo tempo, a estranha sensação de que o mundo se resumia àquele espaço. As paredes forradas de seda pareciam absorver todos os sons, tornando o ar mais íntimo, mais carregado. Fariz a observava com um olhar que misturava algo sombrio e algo quase reverente. Ele não avançou de imediato, como se estivesse aguardando um sinal dela. Naren sentiu o coração bater forte, o corpo reagindo de forma confusa, medo e desejo entrelaçados, como se não conseguisse separá-los. Ele deu um passo, aproximando-se o suficiente para que a respiração quente dele tocasse seu rosto. Naren, disse num tom baixo, quase um sussurro, esta noite não é sobre contratos ou tradições. É sobre você e eu. As palavras pareciam perigosas e, ao mesmo tempo, acolhedoras. Ela não respondeu, mas não desviou o olhar. Fariz ergueu a mão e roçou levemente os dedos pelo rosto dela, traçando a linha da mandíbula até o pescoço. O toque foi suave, mas carregado de uma intensidade que fez cada músculo dela ficar em alerta. Quero que se lembre desta noite não como algo que lhe foi imposto, mas como algo que escolheu viver, continuou ele. Naren respirou fundo, e, antes que pudesse pensar demais, assentiu levemente. Foi o suficiente. Fariz se aproximou mais, tocando a ponta do nariz dela com o seu, num gesto tão íntimo que fez o corpo de Naren estremecer. O beijo veio logo depois, suave no início, como se ele estivesse medindo cada reação dela. Mas à medida que ela não recuava, o gesto se aprofundou, e o sabor dele se misturou ao dela, trazendo um calor que se espalhou rapidamente pelo corpo. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, as mãos agora repousando em sua cintura. Está comigo? Perguntou, a voz carregada de expectativa. Sim, respondeu Naren, sentindo as palavras saírem com uma firmeza que a surpreendeu. O leve sorriso dele foi quase imperceptível, mas havia um brilho intenso nos olhos. Ele a conduziu lentamente até o leito, como se cada passo fosse parte de um ritual. As mãos dele, ainda na cintura dela, moviam-se com cuidado, como se a cada toque estivesse pedindo permissão para ir mais longe. Quando ela sentou na beira da cama, Fariz ajoelhou-se diante dela. O gesto, tão inesperado,
fez o ar preso nos pulmões de Naren escapar num suspiro involuntário. Quero que saiba que, a partir de agora, cada pedaço de você é visto por mim como algo precioso. Ele segurou as mãos dela e as beijou, uma de cada vez, antes de subir novamente o olhar até encontrar o dela. Esta noite, é minha rendição. As palavras tocaram fundo, despertando nela uma emoção que quase se confundia com dor. Fariz não era apenas o homem temido que o povo descrevia, diante dela, agora, ele parecia nu de qualquer armadura emocional. Ele começou a deslizar lentamente os adornos do cabelo dela, deixando os fios caírem livres sobre os ombros. Os dedos se enroscaram nos fios, num gesto mais de carinho do que de posse. Naren fechou os olhos, sentindo a delicadeza dele e, ao mesmo tempo, um calor crescente que a fazia desejar que ele continuasse. As mãos de Fariz desceram até o colar que ele lhe dera na noite anterior, tocando a pedra azul contra a pele dela. Você ainda está usando, murmurou. É a lembrança de que posso ser invencível, respondeu, com um leve sorriso. Ele sorriu também, mas não disse nada. Apenas se inclinou para beijar o ponto onde a pedra tocava a pele, e aquele gesto simples fez Naren sentir um arrepio profundo, quase doloroso, que correu por todo o corpo. O tempo parecia se dissolver. O toque dele era lento, como se quisesse gravar cada reação dela. As mãos dele subiam e desciam, mapeando o contorno de seu corpo por cima do tecido, até que, finalmente, ele começou a desfazer o laço da túnica. Naren sentiu o ar frio da noite tocar a pele exposta, mas não recuou. Pelo contrário, sentiu que algo dentro dela se abria para aquela entrega. Fariz, atento, deslizou a túnica com cuidado, revelando-a pouco a pouco, como quem desembrulha algo sagrado. Ele a observou por um momento, sem pressa, como se precisasse guardar aquela imagem para sempre. Você é mais do que eu mereço, disse, num tom que soava como confissão. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba curta sob os dedos. Então lute para merecer. O olhar dele se intensificou, e o beijo que veio depois foi mais profundo, mais urgente. Naren correspondeu, sentindo o corpo se aquecer, cada toque dele acendendo algo que ela nunca havia sentido antes. O medo inicial dava lugar a uma entrega consciente, e, quando percebeu, já não havia barreiras entre eles. O calor da pele contra a pele, o som abafado das respirações, o perfume de incenso misturado ao aroma dele, tudo se tornava parte de uma sinfonia que só eles conheciam. Fariz a guiava com paciência, atento a cada sinal dela, como se quisesse que cada momento fosse lembrado com ternura. Quando finalmente se uniram, Naren fechou os olhos e deixou que a sensação a envolvesse por completo. Não havia mais o palácio, nem as intrigas, nem as lembranças amargas do contrato. Havia apenas eles dois, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo compasso. A intensidade aumentou aos poucos, e cada gesto parecia dizer mais do que palavras poderiam expressar. Ela sentia o corpo dele tremer levemente, e essa vulnerabilidade a fez perceber o quanto aquela noite também significava para ele. Quando o ritmo desacelerou, Fariz se inclinou para encostar a testa na dela, ainda ofegante. Naren, você é minha cura e minha sentença. Ela não respondeu, apenas manteve os olhos nos dele, sentindo que, de alguma forma, aquelas palavras eram verdadeiras. Ele a beijou novamente, mais suave dessa vez, antes de deitar ao lado dela, puxando-a para perto. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era cheio de tudo o que haviam dito sem falar. Lá fora, o vento do deserto passava pelas janelas, mas, dentro da câmara, o calor deles parecia suficiente para afastar qualquer frio. E enquanto o sono começava a envolvê-la, Naren soube que algo havia mudado de forma irreversível. Ela não sabia ainda se era para o bem ou para o mal, mas tinha certeza de que, depois desta noite, nunca mais seria a mesma.
Faris, com os olhos fechados e o braço firme ao redor dela, parecia também ter encontrado algo que não esperava, algo que não podia mais devolver ao deserto. O sol já estava alto quando Naren abriu os olhos. A claridade atravessava as cortinas leves, derramando um dourado suave sobre o quarto. Por um instante, ela permaneceu deitada, sentindo o calor do corpo de Faris ao lado. O braço dele ainda estava firme ao redor dela, como se mesmo dormindo não permitisse que se afastasse. A lembrança da noite anterior veio como uma onda, cada toque, cada palavra, cada momento em que ela escolheu ficar. Não havia arrependimento, mas também não havia a ingenuidade de acreditar que tudo estava resolvido. Aquilo havia mudado algo profundo entre eles, e mudanças, no palácio, sempre tinham consequências. Faris se moveu lentamente, despertando. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi olhar para ela. Não houve pressa em falar, apenas a observou, como se quisesse se certificar de que ainda estava ali. "Bom dia, Naren." "Bom dia", respondeu, com a voz baixa. Ele passou a mão pelo rosto dela, afastando um fio de cabelo. "Dormiu bem?" Ela hesitou. "Melhor do que imaginei que poderia." O sorriso dele foi breve, mas real, então valeu a pena. Faris se sentou na beira da cama, os pés tocando o tapete macio. "Hoje o conselho se reunirá novamente. Preciso lidar com assuntos que não podem esperar. Mas antes", ele se virou para ela, "quero que entenda que a partir de ontem, você não é mais uma presença tolerada no palácio. É parte dele." Naren ergueu uma sobrancelha. "Isso é um aviso ou uma promessa?" "Os dois", respondeu, levantando-se. Ele a deixou sozinha, e, pouco depois, criadas entraram para ajudá-la a se vestir. O vestido escolhido era de um tom verde escuro, bordado com fios dourados, e caía com elegância sobre o corpo. Ao se olhar no espelho, Naren percebeu que não era apenas a roupa que a fazia diferente. Havia algo no olhar, uma firmeza nova, como se tivesse atravessado uma porta invisível. Ao sair da câmara, encontrou Sora no corredor. A governanta a examinou de cima a baixo e sorriu de forma cúmplice. "Então, já não é mais apenas uma hóspede aqui." "Parece que não", respondeu Naren. "Isso vai incomodar muita gente", advertiu Sora. "Que incomode", replicou, sem hesitar. "Não vou pedir desculpas por existir." As duas caminharam juntas até o pátio interno, onde o murmúrio de conversa se misturava ao som da água das fontes. Naren notou que os olhares sobre ela haviam mudado. Não eram apenas curiosos ou hostis, alguns, agora, eram de cautela. Era como se as pessoas percebessem que ela ocupava um lugar mais próximo do sultão do que qualquer uma antes. Mas nem todos aceitavam isso em silêncio. Layla, a mulher que havia tentado intimidá-la dias antes, aproximou-se. Usava um vestido vermelho profundo, que contrastava com a pele clara, e o sorriso falso de quem se recusa a mostrar os dentes. "Então é verdade", disse, com voz melosa, "o sultão resolveu que você merece ser tratada como rainha." Naren não recuou. "E você resolveu que merece continuar tentando me provocar?" O olhar de Layla endureceu, mas ela manteve o sorriso. "Apenas me pergunto, até quando esse encanto dura?" "Isso não é da sua conta", respondeu Naren, firme. Sora deu um passo à frente, interrompendo a troca. "A senhora Naren tem outros lugares para estar." Enquanto se afastavam, Naren sentiu o coração bater mais rápido. Não era medo de Layla, era a certeza de que aquela mulher não descansaria até encontrar uma forma de feri-la. Mais tarde, no final da manhã, um servo veio chamá-la. "Sua presença é solicitada na sala do conselho." Surpresa, Naren seguiu o mensageiro. Ao entrar,
viu Faris sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira escura. Ao redor, conselheiros e comandantes. O murmúrio cessou quando ela entrou. Naren, disse Faris, com autoridade, sente-se aqui. O assento era ao lado dele, e ela sentiu o peso da escolha. Sentar-se ali, diante de todos, era um gesto político. Não era apenas proximidade pessoal, era reconhecimento público. Um dos conselheiros mais velhos, com barba grisalha e expressão severa, inclinou-se para a frente. Majestade, com todo respeito, nunca houve precedentes para isso. Faris respondeu com frieza. Então começamos agora. O resto da reunião foi tenso, mas Naren manteve o silêncio, observando, aprendendo. Percebeu que o reino enfrentava não apenas ameaças externas, mas também disputas internas veladas. E entendeu que, gostasse ou não, estava no centro de um tabuleiro. Quando a reunião terminou, Faris se inclinou para ela. Agora todos sabem. Todos o quê? Perguntou. Que você é minha prioridade. De volta à câmara, Naren se viu sozinha por alguns minutos. Sentou-se à beira da cama, olhando para o colar azul que ainda usava. Tocou a pedra e lembrou-se da noite anterior, das palavras dele, do gesto de ajoelhar-se. Uma parte dela ainda resistia a acreditar, mas outra começava a aceitar que talvez Faris não fosse apenas a figura implacável que todos descreviam. Quando ele voltou, já era tarde. A luz das velas projetava sombras no rosto dele. Você se saiu bem hoje, disse, aproximando-se. Só fiquei calada. Às vezes, saber quando ficar em silêncio é mais difícil do que falar. Ele se sentou ao lado dela, a mão deslizando até encontrar a dela. Quero que se lembre de que não está aqui por acaso. Naren olhou por um momento, tentando decifrar se aquela frase era sobre o destino ou sobre a escolha que ela havia feito na noite anterior. E você, lembra do que prometeu? Lembro, respondeu, aproximando-se para beijá-la. E vou cumprir. O beijo foi calmo, sem a urgência da noite anterior, mas ainda carregado de intensidade. Era o tipo de gesto que dizia mais sobre compromisso do que sobre paixão momentânea. Quando se separaram, Faris apoiou a testa na dela. Você mudou algo em mim, Naren. E eu não quero voltar a ser quem era antes. Ela sentiu que, pela primeira vez, estava ouvindo a verdade completa. E percebeu que, mesmo em meio ao perigo e à intriga, havia ali algo raro, a possibilidade real de transformar não apenas o coração de um homem, mas todo o destino de um reino. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.